Glórias ao Senhor, amados. Privilégio novamente poder reunir com os irmãos para repartir desta presença especial do Senhor. E a igreja tem um privilégio, um dever, e nossa vida como igreja precisa ser uma vida consciente. A igreja não é meramente uma reunião. A igreja é a expressão de Cristo na terra. Vamos abrir nossa Bíblia na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 10, bem conhecido dos irmãos, este texto. Hebreus capítulo 10, versículos 23, 24 e 25 inicialmente. Hebreus capítulo 10, versículos 23, 24 e 25. Os versículos 19 a 22, e incluindo até o 23, nos fala da nossa relação com Deus, nos fala de ousadia para entrar na presença de Deus por causa do sacrifício perfeito de Cristo. Essa é a primeira parte quando inicia esse parágrafo. E o escritor de Hebreus, ele faz esta introdução, após apontar a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, nos versículos anteriores. E muitos ficariam só nessa parte, que é o quê? A minha vida com Deus. A minha vida em relação a Deus, de comunhão, de ousadia para entrar na presença de Deus, a consciência de Cristo Jesus como sacerdote, do verso 21, de chegar à presença de Deus. Mas, irmãos, nós não somos completos sem a parte que nós vamos ler. Verso 23, que é um final daquilo que estávamos vendo. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Encerra esse contexto da entrada na presença de Deus, versículos 19, 20, 21 e 22. E agora ele vem no 24 dizendo: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras, ou a prática de boas obras, como diz algumas versões. 25. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu pergunto para a igreja: quantos de nós temos consciência de que aquele dia está se aproximando? Que dia é esse? Na igreja. Que dia é esse? Que dia é esse que está se aproximando? Você tem essa expectativa? Não é? Temos este pulsar em nosso coração, esse anseio pelo retorno e a segunda vinda do Senhor? Temos? Irmãos? Amém? Amém. Isso mesmo, temos que confessar. Não como ritual, mas como realidade. Mas qual é o contexto que o escritor de Hebreus nos traz? Se nós vemos e estamos vendo, e é notório, você conversa com um irmão, com outro, todos dizem: está próxima a volta do Senhor. O cenário está preparado, o mundo está sendo trabalhado para isso, o cenário do mundo, só que nós temos que voltar para o cenário da igreja. E no cenário da igreja, o escritor diz, 24, e consideremo-nos uns aos outros. Qual é a marca visível, clara dos nossos dias? Individualismo.
farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Né? É meu direito, minha vontade, etc. Só que isso não está só lá no mundo, isso está afetando a vida dos filhos de Deus, isso tem afetado a vida da igreja, e há uma exortação de Deus seríssima para nós, dizendo: considere o teu irmão. Literalmente, o que significa esta palavra aqui usada, considerar, consideremo-nos, literalmente significa põe na conta. Põe na conta. O que significa pôr na conta? Você vai fazer um depósito, você põe na conta. Um valor. E a primeira pergunta que eu faço para os irmãos é: qual é o valor do teu irmão? Eu não estou perguntando o teu, estou perguntando do teu irmão. Qual é o valor que teu irmão tem? Você considera, você dá valor a uma lata de lixo? Hã? Não. Mas se tivesse umas barrinhas de ouro lá, você mudaria, né? De ver a lata do lixo. Mas quando a palavra nos diz considere, ela está dizendo: dê o devido peso, o devido valor. Quanto vale meu irmão? Eu só passo a considerar algo quando eu vejo o valor. Se eu olho para algo e não vejo o valor, eu desprezo. Se eu olho para uma pessoa e não vejo o valor, eu desconsidero. Se eu me acho superior, eu desconsidero. Não é verdade? E qual é a marca dos nossos dias, irmãos? Que nós olhamos à nossa volta e vemos no mundo e o Jesus na sua graça ministerial e nos exortando e alertando, diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou o amor de quase todos, se esfriará. Literalmente essa expressão, multiplicar a iniquidade aqui é desregramento mental. Nós estamos vendo o crescer de problemas mentais, pessoas se perdendo, não sabem mais se posicionarem, estão perdidas interiormente, estão perdidas na relação umas com as outras, e claro, isso tem afetado o contexto da sociedade e da família, e por isso nós estamos vendo a decadência da sociedade. Agora, isso é uma realidade no mundo, mas que, como nós somos parte da igreja do Senhor, nós temos que ministrar no espírito contrário àquilo que está no mundo, e a palavra nos diz e nos exorta, dizendo: considere o teu irmão. E aí vocês lembram, e devem estar com a Bíblia aberta, fiquem com a Bíblia aberta, porque o versículo 24 diz na sequência, para nos estimularmos. Ou seja, só pode ser estimulado, você só pode ser estimulado, incentivado ao amor, quando você começa a dar o devido valor. Mas para dar o devido valor ao meu irmão, eu preciso entender quanto que ele custou. Como é que você sabe o valor de uma coisa? Quando você vai comprar e sabe, não é verdade? O preço. Você vai comprar algo, puxa, tudo isso, né? Será que vale? Quando Deus olhou para um homem
que nós podemos tocar? Vocês todos conhecem um chamado maior versículo da Bíblia. João 3:16, que diz... Vamos falar, gente. Vocês não são mudos, não. Porque Deus... Antigamente o povo respondia assim como aleluia, né? Mas também nós estamos meio morrendo. Esse não é o coração da Bíblia, hein? É ou não? Quando Deus olhou para nós, né, meu querido? O que ele viu? Ele viu algo que ninguém viu. Ele viu um valor. E você só consegue compreender o valor quando você compra. E sabe quanto que você custou? Quando Deus colocou na balança, aquela balança de equilíbrio, quando você põe um produto de um lado e contrapeso do outro lado, quando Deus colocou você desse lado da balança, o que Ele colocou do outro lado? Será que a gente tem essa consciência? Temos essa consciência, irmãos? Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1. João 3,16 eu não vou abrir porque vocês já deviam saber de cor, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. 1 Pedro, capítulo 1, 18 diz, sabendo que, veja o verbo saber, ou seja, vocês sabem, igreja, vocês sabem, filhos de Deus, que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados ou resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, aquela herança de trevas, de morte que nós recebemos. Ele diz o verso 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, verso 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Manifestado por amor. Ou seja, a graça de Deus, ela é graça, mas não é barata. A graça tem um custo inominável, incalculável. Jesus entrou em conflito como homem, porque ele sabia o preço que iria pagar por mim. Mas o preço de passar pela morte, onde aquele que é incontaminado, imaculado, cordeiro, ele diz, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A dor não era simplesmente
da morte, mas era a dor de ter que se separar de Deus, do Pai, onde em toda a eternidade havia uma perfeita e plena comunhão entre o Pai e o Filho. E se nós prestarmos atenção nos detalhes da palavra de Deus, quando você lê Mateus 26, quando você lê Lucas, no final do capítulo do livro, Marcos, etc., João, você vê que Jesus, ele diz no final, Eli, Eli, lama sabachthani. Ali ele não diz Pai, ele diz Deus. E o que significa? Salmo 22. Deus meu, por quê? O que estava acontecendo? Ele se fez o que por nós? Né, irmãos? Se fez pecado. Ele não pecou, mas ele se fez para que você hoje pudesse ter acesso à presença de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 14. Texto conhecido de muitos, espero que sim. 2 Coríntios 5, 14, Paulo escrevendo à igreja em Corinto, diz, porque o amor de Cristo faz o quê? Nos constrange. Julgando nós assim, uma equação matemática. Se um morreu por todos, logo todos morreram. A morte inclusiva. Ele representou e ele tomou o lugar de quem? Nós, quem é esse nós? Versículo 15. O 14 ainda. Ele morreu por todos. Por que você é salvo hoje, quase 2000 anos depois? Por que você experimenta esse poder hoje? Porque a sua morte alcançou a eternidade passada e futura. Porque a sua morte alcança todo o universo. Todas as dimensões. Alcançou você, alcançou a mim. Mas este amor manifestado me constrange quando eu toco nesse amor que tenho feito eu. Como tenho vivido. E aí o versículo 14, diz que se um morreu por todos, então, consequentemente, todos morreram, porque a sua morte representou a morte de todos. Quando Deus colocou você e eu em Cristo, quando Ele morreu, você e eu morremos. Não iremos morrer. Romanos 6, depois os irmãos leiam em casa. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, não será crucificado. Tem muita gente tentando se crucificar, mas nunca viu o que Cristo já fez por si. Por isso vivem se arrastando, porque não conhecem o poder do Evangelho. E aí o versículo 15 diz, aí o versículo 15 separa. Separa quem?
E ele morreu por todos, verso 15 do capítulo 5, para que os que vivem não vivam mais para quem? Opa, vamos guardar aí. Mas para si. A vida que está aqui não é mais minha. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem. Agora há uma separação, por quê? Porque nem todos vivem. Só vivem aqueles que creram de fato naquilo que o Senhor fez. E os demais estão mortos. Podem se salvar? Sim, desde que se arrependam e creiam no Senhor Jesus. Mas se não se arrependerem e crerem, estão mortos ainda que têm o direito de serem salvos. Está aberta a porta até agora. Mas muitos têm zombado, fechado o coração para o evangelho de Nosso Senhor. Aí o verso 15 então diz... Paulo dizendo, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas viver para onde? Para quem? Mas para aqueles. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então vamos usar esse versículo para nós. Ao invés de dizer na terceira pessoa, vamos dizer na primeira pessoa. E ele morreu por... Cita o teu nome. Ele morreu por mim, Pedro Paulo, para que eu que vivo, não viva mais para mim mesmo, mas viva para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Diga isso. Ore aí, 1 minuto. Ore isto. Ore para você, não para o outro. Senhor, tu morreste por todos nós. E a vida que hoje temos não é nossa. É tua. E então não vivemos mais para nós, mas vivemos para ti, quem morreu por nós e ressuscitou por nós. A ressurreição é o surgimento de uma nova vida, mas uma nova vida que não é minha nem tua, é dele. Então, se você volta para o verso 14, diz: o amor de Cristo me constrange o teu coração? Tem constrangido o teu coração? Você já se sentiu pequenininho diante deste amor tão grande? E aí o verso 16 diz assim que daqui para frente, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo ou desta maneira. Verso 17, assim que se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou literalmente, nova criação é.
as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto, verso seguinte, tudo isto provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo que? O mundo, não lhes imputando seus pecados. Que lindo, que extraordinário, que maravilhoso. E aí na sequência diz o verso 20, de sorte, Paulo diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. O que Deus está rogando? Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que o quê? Que vos reconcilieis com Deus. Aí 21, Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, o Senhor Jesus, você e eu fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Devia haver uma festa. Soltar uns rojão. A riqueza e o poder de que está escrito aqui. Mas qual é a consequência? Qual é a realidade espiritual envolvida em tudo isso que nós estamos vendo, irmãos? Deus está mostrando o que fez por cada um de nós. Deus está mostrando o valor que você custou. Deus está dizendo para mim e para você, que custo foi este? E agora, o que tem sido o problema e o pecado da igreja? A igreja não vê a igreja. E sabe por que a igreja não vê a igreja? Porque a igreja não vê Cristo. Nós olhamos para a salvação de forma egoísta. Ele me amou. É verdade, ele me amou. Mas ele amou também meu irmão. Cada um dos meus irmãos custou o mesmo preço. Irmão, você sabe o que consolidou a minha conversão? Quando eu comecei a tocar de fato o quanto que Deus me amava. Eu comecei a tocar nessa realidade, Deus me ama. Não por uma questão de, eu sou o tal, não é isto, mas Deus, João diz, Jesus na verdade, no Evangelho de João diz, Deus amou o mundo, e quando diz Deus amou o mundo, ele não está dizendo Deus amou planta, terra, Deus amou as pessoas. E quando Paulo diz Deus está reconciliando o mundo, ainda que possamos entender toda a criação, mas a ênfase está, ele diz, rogamos-vos, pois, reconciliais com Deus. A mensagem do Evangelho é de reconciliação, de paz. Porque a justiça foi satisfeita, como diz o Salmo, a justiça e a paz se beijaram. Não pode haver paz se não houver justiça, não adianta. Muitas vezes nós queremos que haja paz, mas a injustiça consome a terra, as relações entre as pessoas. Não pode haver não pode haver a paz se a justiça não for satisfeita. Mas em Cristo, essas duas coisas são unidas, a justiça e a paz se beijaram. O Senhor, justiça nossa,
e o Senhor que é a nossa paz. Nós somos justificados, e Paulo diz em Romanos, capítulo 4, sendo, pois, justificados, capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aleluia! Glórias ao Senhor, preciosos irmãos. E aí então, quando você começa a tocar no quanto Deus te amou, você começa a olhar para o teu irmão e ver que o teu irmão tem o mesmo valor, custou a mesma coisa. E a palavra de Deus é tão clara que quando nós ferimos nosso irmão, a quem nós ferimos? Quando nós desprezamos nosso irmão, a quem desprezamos? Tem um monte de texto para ler sobre isso, eu não vou ler. Vou deixar os irmãos pesquisarem. Não é? Ler, procurar, meditar, é uma porção de texto. É necessário que nós comecemos a perceber que quando Hebreus capítulo 10, verso 24 diz, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, porque se você não considerar teu irmão, você não é estimulado a amá-lo. E se você não considerar teu irmão, mais um detalhe, irmãos, se nós não consideramos o nosso irmão, nossa vida com Deus está em problemas. Por que o Senhor nos diz que temos que nos reunir? Não só domingo. As pessoas perguntam para mim, irmão, onde você se reúne? A minha resposta é simples, onde estiver. Como assim? Porque é isto que Jesus disse. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Vocês esqueceram o versículo? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu, no meio, no centro. E em meu nome significa debaixo do meu nome. Não debaixo de uma organização, de uma liderança, mas debaixo dele. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E o Senhor não prescinde dos membros. Você vê como Cristo vê a igreja? Vocês conseguem ver que Cristo e a igreja são uma coisa só? Irmãos? Amém? Talvez é difícil para nós. Por quê? Porque nós estamos carregados de religião. E na religião a gente diz, vamos assistir o culto, não é? E literalmente assistir, porque a gente fica vendo alguém cultuar. Assistimos. Nós não sentimos parte. Igreja indica e significa ser parte. Vamos ler alguns textos. Capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos. Bem conhecido o texto. Versículo 1 até o versículo 6. Eu vou ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou pela misericórdia de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento, é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Verso 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba cada um com temperança ou moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por quê? Verso 4, porque assim como o corpo é um. O que está escrito na sua Bíblia? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função ou operação, assim, assim, nós que, pode falar, mas, o que diz na sequência aí? Olha para o seu irmão. Somos membros uns. Isso, meu irmão. Veja que Paulo está dizendo, somos membros. Ele diz, não somos um corpo místico. Porque tem gente, a igreja é um corpo místico. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Não é corpo místico. Não tem nenhuma uma nota de rodapé na Bíblia dizendo, irmãos, vamos entender isso aí, é uma figura. Não, não é uma figura. Cristo e a igreja são uma coisa só. Porque quando ele nos trouxe para si. Nós somos parte dele. Quantos de nós temos consciência de que nós somos parte de Cristo? Mas não só parte de Cristo, mas parte do meu irmão. De maneira que o meu irmão, eu preciso dele. E ele precisa de mim. E assim vamos crescer. Por que muitas pessoas fogem da comunhão? Porque não querem que as suas vidas sejam mexidas, o seu mundo individualista e pequenininho seja tocado. Então não quer comunhão. Estas pessoas são presas de Satanás. A palavra de Deus, quando fala da igreja, fala do corpo de Cristo e também fala que a igreja é um templo vivo. A igreja não é um prédio, mas é um edifício de Deus e é formado de pedras vivas. Hoje nós temos o que na vida da igreja? Não é? Amontoado, vamos imaginar uma construção, uma pilha de tijolos. Um monte de tijolo empilhado na frente de uma construção. Aí passa alguém e rouba um tijolo. E muitas vezes os pastores são os guardas que ficam cuidando da pilha de tijolo para que ninguém roube o tijolo. Mas se esse tijolo tiver relacionado, colocado, fixado numa parede, tenta tirar um tijolo da parede aí. Se alguém tirar, alguém vir com uma talhadeira e arrancar um tijolo, o que vai acontecer? Na hora que chegar aqui, opa, tem um buraco ali. Assim é a vida da igreja. Quando as pessoas estão de fato relacionadas, qualquer coisa que acontece, as pessoas... é o nosso irmão. Irmãos, é sério. Quando lemos, não deixemos de congregar, não é para uma questão de números em grupos, não, é uma consciência de corpo de Cristo.
É uma consciência onde eu preciso do meu irmão, onde eu posso ter olhos na frente, mas eu não tenho olhos atrás. Eu preciso do meu irmão. Eu posso ter conhecimento, mas eu nunca, como diz o versículo 3, eu nunca sei como convém saber. Por quê? Porque o Senhor nos colocou no corpo onde eu preciso receber também do meu irmão. Mas isso não é só uma teoria, isso é uma realidade, isso é a revelação da igreja. A igreja e Cristo são uma coisa só. Pode ser o cabeça uma coisa e o corpo outra? Você já viu alguma cabeça andando por aí? Você vai sair correndo. Mas nós estamos vendo um monte de cabeçudo andando por aí. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo, tem gente, e aqueles que dizem assim, eu sei que eu sou a igreja. Já ouviram? Quem sabe já falaram, né? Não vou falar. Eu sou a igreja. Heresia. Você é o corpo inteiro? Você é o corpo de Cristo? Você? Ou você é um membro deste corpo? Hein, irmãos? Estão entendendo? Amém? Amém? Se tiver difícil, levanta a mão, vai mais devagar. Meio difícil também, né? Mas, veja, o verso 5 diz assim, nós que somos muitos aqui, e tantos outros irmãos espalhados na cidade e outras cidades, assim nós que somos muitos, somos um só, não membro, um só corpo em Cristo. E nem todos os, mas individualmente, quando você olha para você pessoalmente, você é membro do seu irmão. Como é que a cabeça dá ordem para a minha mão? É um comando, mas, porém, todavia, entretanto, para que o comando chegue na mão, que precisa? Agora imagine uma pessoa que perdeu a comunicação por um acidente, por uma fatalidade, os nervos. Ele tem o braço, a cabeça pode pensar, a cabeça pode ordenar, e vocês conhecem e sabem, ou às vezes as pernas. Não mexe. Não tem comunhão. O cabeça dá o comando e o membro não responde. Ou seja, quando nós começamos a compreender a necessidade uns dos outros, quando eu começo a ver meu irmão que, eu preciso dele, irmãos, aí Deus pode se expressar muito mais no meio da igreja. Continuando, vamos abrir em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Em Efésios, a carta aos Efésios é extraordinária. A carta aos Efésios é extraordinária. Irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Antes de abrir o 3, vamos abrir o capítulo 1. Capítulo 1 de Efésios. Paulo orava pela igreja por 3 pontos importantes. Depois você lê em casa. Está nos versículos 17, 18, 19. E no verso 20, Paulo diz à igreja em Éfeso, a respeito do poder que se manifestou em Cristo, que a igreja tinha que conhecer e experimentar esse poder, a igreja tinha que conhecer o chamado que ela tem, a igreja tem que conhecer
a herança de Deus nela, que é Cristo. E aí ele fala no verso 20 desse poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo e colocando à direita de Deus nos céus. Até aí nós não temos problema. Isso é fácil de crer, muitos creem e não tem problema. O problema está na sequência. Verso 21, verso 21 do capítulo 1 de Efésios. A direita de Deus nos céus, acima de. Vamos lá, todo principado. O que mais? Poder. O que mais? E agora, de repente, ele escreve o 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Quem que sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo? Deus Pai. E para ser o cabeça, e sobre todas as coisas, que coisas? Principado, poder, potestade, etc, etc. O que está escrito na sua Bíblia? Você pode ter o Senhor, olha a interação, a intimidade e a revelação da unidade perfeita de Cristo e a igreja. Pode o cabeça estar sobre todas as coisas e o corpo não? Não é isso que está escrito aí, irmãos? Amém? Olá, terra. Ou céus. É isso, irmãos? Você consegue ver isso? Está escrito isso na sua Bíblia? Ou será que é só na minha? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o quê? E que diz mais na sua Bíblia? A plenitude. Não, irmão, isso é muito forte. Nós somos fraquinhos, é verdade. Nós nada somos, mas Ele é. E nos trouxe para si. Sabe, irmãos, quando você não enxerga isso, você diminui o que Cristo fez. Não é uma questão de eu me achar, eu não sou, você também não, em si mesmo nós não somos nada, mas Ele é e nos trouxe a si. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. E a igreja precisa ser despertada para a consciência do que significa ser corpo de Cristo. Do que é ser realmente parte disto. Aí você desperta para não falar, eu não sou religioso, eu sou parte de Cristo. Oh, que lindo isso. Ah, mas irmão, isso aí eu sou muito coitadinho de mim. Ah, queridos, que dor no meu coração quando nós diminuímos o poder de Deus. Não é o teu poder, é o poder dele. É Deus quem fez isso, não você. Ao dia que eu senti no meu coração, então tem muitos cristãos que estão vivendo capengando porque estão esperando sentir e não creem no que Deus fez. Não experimentam o poder, o evangelho é o poder de Deus. E aí então, todo o capítulo 2 de Efésios, eu vou ter que falar para os irmãos, para que caia no coração. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3, fala do nosso passado, e o verso 4 do capítulo 2, eu quero que você leia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas ou delitos, nos
Verso 5. O que está escrito aí, preciosos? Verso 5. O que mais, querido? Com Cristo. Juntamente com Ele. Vocês viram o que você leu no 4? O que você leu no 4? Pelo seu muito amor com que nos amam. Não é minha obra. E o verso 5 termina o quê? Dizendo o quê? Algumas versões estão ali em parênteses. Pela graça sois salvos. Vocês começam a tocar na amplitude da graça. Vocês veem que quantos irmãos vivem uma subvida? Subvida. Porque eles estão achando que um dia eles vão encontrar em si alguma coisa a mais para fazê-los vencedores. Nunca vão encontrar, porque isso já está dado em Cristo. Não é a tua força, não são as tuas ideias, mas, como diz o verso 4, Deus, sim, Ele que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Só que não para aí. Primeiro veio a vida, segundo, verso 6, e nos ressuscitou, como? Juntamente com Ele, com Cristo. Juntamente. Quem fez isso não é você, é Deus, verso 4. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Que mais? Qual é a posição da igreja? Onde está você? Onde estamos? Mas para chegar aqui a consciência, eu tenho que ter consciência de que Ele me deu vida, e segundo, me ressuscitou, e terceiro, me assentou, mas não sozinho, nos assentou. Nos. Não eu sozinho. Eu e meus irmãos, eu e aqueles que têm crido no Evangelho. Para quê? Para mostrar, verso 7, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, as abundantes riquezas de Cristo. Mas onde? É na igreja. É para ser vista esta riqueza, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Todo mundo conhece o verso 8, mas parece que a gente lê o verso 8 separado dos demais, onde diz, porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós. É dom de Deus, aleluia. Devíamos fazer uma festa. Verdade. A igreja tinha que, aleluia. O mundo festeja cada besteira aí, que hoje as pessoas estão alegres, depois estão tristes, dá-lhe 5 minutos. Nós temos algo eterno, que devemos todos os dias. Que maravilha! Leia todo dia então, se você tem dificuldade de compreender. Senhor, revela a mim, revela a mim, revela a mim. Glórias a Ele. Glórias a Ele. Nos deu vida. Mas em qual condição nós estávamos? Verso 5. Ou seja, qual é o teu mérito? Nenhum. Não é aquela coisa assim, não, nós somos os tais. Não, eu sei onde eu estava. E sei que tudo o que acontece em mim é graça. Mas graça não é barata. Não é uma coisinha qualquer. A graça é extraordinária. A graça se manifestou. A graça tirou o Senhor da morte, ressuscitou, o fez assentar nas regiões celestiais. Mas sabe o que aconteceu?
Deus te levou junto. Você pode ver isso, irmão? Podemos ver isso? Agora, podemos crer nisto? Você consegue se ver em Cristo? Mais de 160 vezes. No Novo Testamento nós encontramos a expressão em Cristo. A carta aos Efésios vão transbordar. Por que nele? É porque nele que temos, é nele que somos, é nele que você é. E aí na sequência então, no capítulo 2, ele vai falar desta obra-prima de Deus. No versículo 13, falando para nós gentios, que nós éramos alienados de Deus, verso 12, estranhos às alianças, longe das verdades de Deus, sem esperança, sem Deus. Essa era a nossa situação pretérita, passada. Aí no 13 diz, mas agora, que diz a tua Bíblia? Mas, um dia, quem sabe, se orar bastante, isso vai acontecer. É isso? Irmãos, vamos lá, pense comigo. Que diz o verso 14? 2,14. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, gentios, alienados de Deus, da comunidade de Israel, alienados das leis, alienados da verdade, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. 14, porque Ele é a nossa paz, que diz o qual, não diz o quê? E derrubando a parede da separação que estava no meio, que separava judeus e gentios, não é judeus se unindo a gentios, mas é pela cruz, a um novo homem, onde não há mais, eu não vou ter tempo de ler, quem sabe um dia, não é, Everson? Onde não há mais judeu nem grego, não há brasileiro, italiano, chinês, não há mais homem ou mulher. Como não, irmão? É uma nova criação. Onde não há mais servo, nem. Quem se lembra? Livre. Nós somos uma nova criação. É difícil de ver isso? Irmãos, vamos lá. É? Sabe por que é difícil? Porque nós estamos ainda com o nosso entendimento espiritual embotados. Paulo orava para que a igreja tivesse, veja no versículo 17, desse capítulo 1 de Efésios 1,17, você está com a Bíblia aberta aí, para que o Deus de nosso Pai, porque Paulo orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Como é que eu posso enxergar a igreja só por revelação? Você se lembra daquela grande passagem, coluna central da igreja e do universo? Quando Jesus vira para os discípulos e diz, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, Simão, né? Responde o quê? Irmãos, vou ficar com vergonha de vocês, porque só minha esposa que responde. Né? Ela está afiada. E é isso mesmo, tem que confessar. É um exemplo da realidade. E nós ficamos... A igreja não confessa a verdade. Tu és, Simão diz, o Cristo,
Puxa, aleluia. O Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz, feliz és tu, Simão. Bem-aventurado. Filho de Jonas. O Senhor não diz, feliz és tu, Pedro. Feliz és tu, Simão, porque era o nome natural dele. Feliz és tu, filho de Jonas. Por quê? Porque não foi a carne e o sangue quem te revelou. Não é uma informação que está nos livros, não é uma informação que alguém contou para alguém, não é uma informação que veio pelo esforço do homem, mas Jesus diz, o Pai te revelou. Aleluia! Você só vê Cristo por revelação. Por que você se converteu? Em algum momento da tua vida, os teus olhos se abriram ou não foi? É ou não é? Você estava na escuridão, eu estava na escuridão. De repente, os meus olhos se abriram e eu ouvi a Ele. E eu me entreguei a Ele. Você não sabe explicar. As pessoas dizem, mas me explica. Eu só sei uma coisa, eu era cego, agora estou vendo. Mas, irmãos, vocês se lembram que Jesus diz, eu também te digo, o Pai te revelou, eu também vou te revelar algo. Tu és Petrus, tu és um pedaço de rocha, e sobre esta rocha, a coluna, sobre esta rocha que sustenta o universo, que é quem Ele é, Jesus Cristo, a rocha dos séculos, a rocha que nos gerou, sobre esta rocha eu edificarei. A igreja de quem? Do Pedro Paulo, do Emerson. Pula fora. Né? As pessoas dizem, a minha igreja. Eu falei, eu não tenho igreja. Não, irmão, você não tem igreja? Lógico que não. A igreja não é minha, ué. A igreja é dele. Você está tomando o lugar dele? Já viram isso? Jesus diz, sobre esta rocha, que sou eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não contra ela, mas contra quem? Contra esta igreja. Então Jesus está dizendo, Simão, filho de Jonas, tu és um fragmento desta rocha. Tu és um fragmento. Jesus não diz tu és Petra, tu és Petros. Tu és um pedaço de mim. Ah, irmão, não pode ser. Pedro entendeu muito bem. Pedro teve revelação, porque o Senhor, eu também te digo, antes de voltarmos para Efésios, abra comigo, e comigo os irmãos têm que abrir Bíblia mesmo, né? Quem não traz vai ficar perdido. 1 Pedro capítulo 2, será que Simão Pedro entendeu? Será que ele enxergou a realidade? Será que ele tocou na realidade? 1 Pedro capítulo 2. Os primeiros versículos fala de nascimento, fala de desejar crescer, fala de desenvolver, e aí chega no verso 4 do capítulo 2 de primeira carta de Pedro. Chegando-vos para ele, pedra viva, ou seja, não está falando de tijolo, pedra deste mundo, de montanhas, de pedra, de rocha. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, ou seja, o homem não entende nada, não vê nada, a menos que Deus lhe revele. Mas para com Deus, esta pedra viva é eleita e preciosa, aleluia. E que diz o verso seguinte?
Ah, vocês também. Vós também. A quem Jesus disse lá em Mateus 16? Com quem Jesus estava falando? Ele entendeu? E como entendeu? Vós também. Como pedras vivas, ou seja, a mesma natureza, porque é a rocha que define a natureza da igreja, e a rocha é Cristo. Quando você creu nele, você se tornou parte dele. Quando a Bíblia diz você é membro, não é um negócio à parte, um enxerto, você é parte dele. Vós também, como pedras vivas, sois o quê? Edificados, construídos o quê? Essa é a casa que Deus está construindo. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita num templo vivo e você e eu e nossos irmãos em toda parte são pedras dessa casa. O grande problema é que a casa não tem entendido o que ela é. O corpo não tem entendido o que é. E olha só, o verso 5 diz, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo com o objetivo de quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Estão entendendo, amados? Se não está entendendo, começa a orar. Senhor, dá-me o espírito de sabedoria e de revelação. E eu quero ler Efésios 3, vamos para lá. Efésios 3, mas antes de chegar no capítulo 3, Paulo diz no capítulo 2, eu vou emendar aqui para os irmãos não perderem a sequência. No versículo 19 do capítulo 2, Paulo diz assim que já não sois estrangeiros, falando para os gentios, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, que dá o alinhamento, que dá a direção, que dá o norte. Verso 21, no qual, é no Senhor Jesus Cristo, nesse fundamento, sois. O que diz o 21? Todo edifício, bem. O que é ajustado? Isso aqui é um edifício ajustado. As pedras estão, os tijolos estão um sobre o outro. Agora, se eu jogar o que nós temos visto da igreja, não é um membro consciente de que é parte do outro, é cada um por si. Mas quando a vida da igreja é clara e incompreensiva, se um membro padece, diz a palavra, todos padecem com ele porque estão ligados. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro se alegra, todos se alegram. Isso é parte, isso é igreja. E aí então, este edifício não é este prédio, nós não precisamos dos prédios, nós usamos os prédios, mas não precisamos para viver. Porque tem gente que se não tiver um prédio, ele fica desesperado, porque ele está preso a prédio. Mas estamos presos aos irmãos. Compreende isso? Esse edifício, o que diz o verso 21? Um edifício bem ajustado, aquele edifício que... Alguns irmãos dizem, não, eu sei que não é prédio, irmão, é templo. Também está errado. Já viu esse prédio aqui crescer? Hein? Pode adubar, pode jogar cimento, ver se ele cresce. Por que não cresce? Porque é morto. A igreja é viva, por isso cresce.
cresce para templo santo. Aleluia. Glórias a Ele, irmãos. Festeje, se alegre. Aí no capítulo 3, capítulo 2, 22, no qual também vocês, juntamente, ou seja, eu preciso do outro, juntamente sois edificados para quê? Para a morada de Deus em espírito. Esta é a casa que Deus está construindo. É uma casa não feita pela mão dos homens. Então, quando eu vejo meu irmão, eu não tenho como desenvolver a plenitude sem meu irmão. Muda totalmente o entendimento. Quando assim, não, eu estou no meu cantinho, estou aqui no meu mundinho egoísta, vou crescer. Não vai. Você vai deformar, não crescer, porque você só cresce quando você está bem ajustado. Quando você tem consciência de que você precisa do seu irmão. Ah, mas o meu irmão me machucou. Vocês já pensaram que Deus, né, muitas vezes tem aquele irmão porco-espinho, desculpa a expressão, que você chegou perto, né, já sai uma espetada. Eu não vou mais. Não quero ver meus irmãos, não quero ver mais ninguém. Fui machucado. Mas sabe, irmãos, que eu comecei a entender? Falei, puxa, Deus está tratando de mim. Amar quem me trata bem é fácil. A gente diz, irmãos, nós temos que tomar a cruz. Aí quando a cruz aparece, a gente pula. O irmão não olhou para mim, passou na rua e nem olhou para minha cara. Não me reúno mais. Não enxergou nada. Porque é no corpo que você começa a aprender a perder e aprender a dar. E dar sem esperar. Dar sem dizer assim, não, vem a mim. Vem a mim. Não, eu quero servir. Eu quero abençoar. Eu quero repartir. Eu quero ser parte. Porque eu sou parte. Estão entendendo? Consideremos uns aos outros. E aí você começa a ser estimulado. Puxa, meu irmão, não adianta você fazer cara feia. Você não pode chegar, pai, mãe, eu quero um irmão. Meu pai e minha mãe, né? Às vezes a gente não gosta dos irmãos da gente. Pai, eu quero um irmão, mas tem que ser assim, desse tamanho, gostar de tudo o que eu gosto, fazer tudo o que eu gosto. É assim que nasce o irmão, né? De repente vem um irmãozinho ou irmãzinha, que é exatamente o contrário de você, e vai, pai, é o meu irmão aqui. Não, mas é teu irmão. É sangue do teu sangue. Agora em Cristo a mesma coisa. Ah, não gosta daquele irmão. É com aquele irmão que você vai aprender. Sabe, irmão, descobri, o maior ensino da minha vida foi num lugar onde sempre que eu chegava tinha encrenca, problema. Aí os irmãos mais velhos diziam assim, aquele bairro é escola de obreiros. Falei, que maravilha. Comecei a entender, é uma escola mesmo. E cada vez que eu tinha que chegar, tinha que me humilhar. Um dia eu cheguei na casa, estava um maior pau, numa casa de uns irmãos, o pau pegando, quebrando. E eu olhei para aquela situação, sabe o que eu fiz? Eu me ajoelhei no meio deles e comecei a orar. Começou a ficar aquele silêncio, daqui a pouco eu escutei, Senhor, perdão por não sei o quê. Perdão por isso, por aquilo. Se eu chegasse lá descendo a lenha, uma marreta e tudo mais, não teria acontecido nada. Mas Deus foi misericordioso comigo, porque Ele estava trabalhando em mim, para dizer, todos são necessários. Mesmo aquele irmão que você acha, não dá, é aquele que está te ajudando a crescer. Ele está te ensinando a perdoar. Não que ele saiba, talvez, né? Porque se ele souber e estiver fazendo isso, ele precisa apanhar. Ele não sabe. Ele tem seus problemas. Mas, de repente, por alguns que estão dispostos a perder a vida, aqueles que estão ali meio que travados começam a despertar. Puxa, eles me amam mesmo eu fazendo essas burradas. E aí começa a surgir verdadeira comunhão. Isso vai impactar o mundo. Eu me lembro de uma família
Me lembro de uma família onde a mulher se converteu, mas ela não ligava muito para a vida do marido e da casa. E era uma bagunça. O marido não queria nem ver crente. E então, ela conheceu um casal de irmãos que eu tive a graça de Deus de levar a Cristo. E aí este casal, com muita sabedoria, começou a mostrar para ela o que é a vida com o Senhor. Ele diz, mas irmã, falando para a irmã, eu não sei lavar uma casa, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Então, aquela irmã falou assim, tá bem, tal dia nós vamos à sua casa. Ela e mais outra irmã, 2 irmãs, 3 pessoas, se não me engano, chegaram lá, lavaram a casa de cabo a rabo, banheiro, cozinha, etc. Limparam tudo, ensinando ela, faz assim, faz assado. E o marido chegou em casa. Essa não é minha casa, não. Essa não é a minha casa. Ele disse, mas que é isso? Falou para a esposa, que já conhecia o evangelho. Não, uma irmã e mais outra vieram aqui em casa e me ensinaram, e me ajudaram. Eu quero conhecer essa família. Não, mas é tarde, não, eu quero ir. Pôs ela no carro e foram na casa do casal. Eu quero saber o que é isso que vocês fizeram. E aquele homem se converteu. Ele conheceu o evangelho porque ele viu o evangelho. Poderíamos ficar ali criticando, atacando e falando, você precisa, não. Foi alguém lá e disse assim, vem cá. Vamos fazer juntos. É fácil dizer, irmão, você tem que perdoar, mas eu não perdoo. Você tem que orar, mas eu não oro. Jesus, quando ensina os discípulos, se você compartilhava esses dias com os irmãos, diz a palavra, e tendo Jesus acabado de orar, os discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pedem para ensinar a orar assim com uma doutrina, eles acabaram de ver o Senhor orando. Puxa, como é que é isso? E é isto que muda a vida e transforma. Amém, amados? E aí, para finalizar, capítulo 3. Capítulo 3, eu estou pulando aqui uma porção de texto. Verso 1 em diante, eu vou ler aqui. Por esta causa, eu, Paulo, por esta causa, por esta verdade, pela igreja, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, ó gentios, ou gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério ou segredo. A palavra mistério, na verdade, no grego, segredo, mysterion. Como me foi este segredo manifestado como? Como? Não, pela revelação. Ou seja, a realidade da igreja só pode ser vista por revelação. Assim como para a conversão eu preciso da revelação, para ver a igreja eu preciso de revelação. E aí na sequência diz, como acima em pouco vos escrevi, verso 4, pelo que quando ledes, então quando você lê o capítulo 1 e 2, você vai entender, nós já vimos algumas coisas. Quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Vocês já pensaram que tem 2 grandes mistérios? Aliás, não só 2, mas 2 grandes, principais. Cristo é o mistério de Deus. E a igreja é o mistério de Cristo. Então, quando Paulo está falando do mistério de Cristo, ele está falando da igreja. E aí no verso 5 ele vai apontar isto.
No qual no outro tempo, verso 6, a saber que, verso 6, leia aí comigo, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo. Você quer ver a igreja dar testemunho? Ela precisa primeiro entender que ela é. E olha o versículo, eu estou pulando, irmãos, não gostaria de pular, mas vou ter que pular. Esse mistério escondido, verso 9, ele diz, essas riquezas incompreensíveis que está no verso 8, demonstrar a todos, verso 9, qual seja a dispensação desse segredo, deste mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, verso seguinte, para que pela igreja e o 11, segundo o seu eterno propósito. Oh, irmãos, o verso 10 é uma explosão de vida, para que pela igreja as muitas formas da sabedoria de Deus sejam manifestadas. É pela igreja. Mas a igreja que compreende que ela é parte de Cristo, que é parte, que um é membro do outro, e todos membros de Cristo e membros uns dos outros. Esse é o propósito eterno que Deus fez em Cristo Jesus. Você crê? Se você tem dificuldade, ore. Irmãos queridos, vamos parar aqui e orar. Eu não sei quanto que você conseguiu tocar, mas eu sei que no teu coração, no teu espírito, no teu interior, algo aconteceu. E Deus quer fazer uma revolução. Não teórica, mas uma realidade espiritual. Para que, se poucos começarem a compreender, estes poucos vão impactar essa cidade. Vão impactar. Porque as pessoas vão olhar para a igreja e vão começar a ver a multissabedoria, a multiforme sabedoria de Deus. O verdadeiro amor de Deus. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e à prática das boas obras. E aí então virá todas essas coisas. Vamos orar. Pai, Tu és Deus para usar lábios de barro. E te peço, Senhor, que estas poucas palavras possam fazer uma revolução no coração de cada um dos meus irmãos, no meu próprio coração, para que nós possamos manifestar a Tua graça entre nós e ao mundo que não Te conhece. Sairmos, quem sabe, da letargia, da paralisia e começar a olhar nosso irmão como parte que somos uns dos outros. Obrigado pelos Teus filhos aqui. Obrigado pela Tua igreja reunida. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs, porque eu preciso deles, Senhor. Eu preciso deles para crescer. Eu preciso deles para desenvolver, para Te enxergar, para Te ver de forma plena, Senhor, porque eu sou limitado e cada um é limitado em si mesmo. Eu preciso de Ti e preciso do meu irmão. Abra os nossos olhos. E assim como Paulo orou, eu quero orar para que nos dê, no seu pleno conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para compreendermos isso tudo, Senhor. Coloco diante de Ti, Tua igreja.
Coloca os teus filhos, em nome de Jesus, em tua presença. Amém. Obrigado, amados.